Mas o final é que nos intrigou. Então, eu gostaria que você deixasse esse ponto final. Que bom vou ter a oportunidade de falar desse final. Eu estava lendo esses dias uma resenha que saiu num blog de uma moça, de um grupo de jovens, né? E ela disse, esse livro deu nota 7 para o livro. Esse livro termina de uma forma besta, sem sentido, né? Sem ponto final e não sei o que, não sei o que, né? Ali foi um jogo que eu fiz, porque se vocês prestarem atenção, o livro todo, do começo, o padre se chamava Francisco, agora esqueci o nome completo, Francisco João de Azevedo Filho. Depois ele começa a ser chamado, ele perde o filho, Francisco João de Azevedo. Depois ele fica Padre Azevedo. Depois ele fica A. E por fim ele não fica nada. É uma brincadeira como se os cupins estivessem comendo o próprio nome dele. E o último parágrafo, ele vai falar, o romance no último parágrafo, um pouquinho antes, há uma passagem que fala de um telhado de madeira que cai, que desaba comido pelos cupins, que é a metáfora do livro todo, é ser comido pelo cupim. Então, é feita essa referência que no Brasil nada dura, e que aqui nos trópicos, e que o calor, e que as intempéries, etc., etc., a quantidade de insetos, isso destrói a matéria. Né? E eu brinco, meus amigos, nos destrói também, né? E no romance também essa ideia de que os cupins comem até o corpo do padre. É tudo metáfora, né? Tudo um delírio do padre. No final, o romance acaba com o padre, num delírio completo, imaginando que os cupins estão comendo seus ossos e ele desaba. Mas não só ele desaba no final, na hora de morrer, se vocês lembram lá, que ele cai, a Benedita o encontra caído, coloca na cama, para dizer que ele morreu de uma maneira plácida, tranquila, teve uma morte bonita. Depois a gente fica sabendo, no último capítulo, que ele, na verdade, caiu e sentindo-se destruído, corroído pelos cupins. E eu quis não deixar na última passagem, lá eu cortei, e eu terminei, o livro terminava como um telhado que desaba. E eu cortei o verbo desaba e deixei como um telhado que... Né? E como se a própria linguagem tivesse desabado, comida pelos cupins. Então é um processo que dá desde o primeiro capítulo até o último capítulo dessa corrosão do personagem e dos cupins agindo sobre o próprio nome dele, que ele vai diminuindo até virar o A e depois até virar nada. É uma brincadeira que eu quis fazer. Mas sabe que eu achei bem... Obrigado, Alzeli Bassetti, porque eu não... Você vê... Você tem que falar essas coisas. Porque assim, eu estava entendendo que ele estava morrendo. E ele ia perdendo aquele... Então ele foi perdendo... Eu vi que ele ia perdendo o sobrenome, perdendo força, perdendo... Não, mas é isso também, só que... mas eu não me toquei no cupim. Não, mas é o cupim que ia comendo. Obrigado. Eu tava meio com vergonha de perguntar, mas enfim, cada um faz o entendimento que quer da leitura. Mas essa outra questão interessante que você destacou é essa dele falar, do padre falar da invenção. Ali eu também tive um propósito muito claro, né? Tem muito escritor que diz assim, não, eu não quis dizer nada com meus livros, isso aconteceu. Não, eu acho que algumas coisas eu quis dizer com meus livros, né? Se eu não quisesse dizer nada, eu não teria escrito, eu teria ficado namorando, cuidando do meu filho, lendo o livro dos outros, né? Então alguma coisa eu quis dizer. Nessa passagem específica, nós, escritores, somos muito vaidosos. A gente acha que a gente que falou a melhor coisa, a gente que é o mais inteligente, a gente que é o genial, etc., etc. E, a partir de algumas leituras, principalmente do Foucault, num livro chamado O que é um Autor, o Foucault sempre falava que, na ciência, isso não acontecia. Que, na ciência, na verdade, essa vaidade do artista, ela estava muito menos aguçada. E que no pensamento científico, no pensamento técnico, era necessário que aquilo fosse levado por uma outra pessoa, fosse modificado e fosse alterado e fosse evoluísse junto com a própria sociedade, de tal forma que a presença do nome não é tão forte entre os cientistas como é entre os artistas. Então eu quis colocar o padre, de uma certa forma, é um padre Foucaultiano, 100 e tantos anos antes de Foucault, de uma certa forma pensando um pouco isso, quer dizer, um contraponto com nós, os escritores, né, dizendo, bem, fui roubado, mas que bom que eu fui roubado, porque
isso vai dar oportunidade para que a máquina evolua e tenha um futuro. Se ficasse comigo, ela só teria passado, né? Ela não existiria. Essa passagem tem uma intenção clara de fazer um contraponto com essa excessiva vaidade de nós, escritores. Quem lá? Oi, Miguel, tudo bem? Acho que você já me viu por aí. Todo mundo. Oi. Primeiramente... Só oi pro Miguel, né? Oi, Marcelo, tudo bom? Eu, primeiramente, assim, queria falar que eu sou fã mesmo, leio. Você deve ter me visto por aí, estava no seu lançamento, estou sempre no Twitter. E... Segundo, parabéns pelo livro. Obrigado. De verdade, assim, eu acho que ele tocou muitos pontos que, como você falou também, não é mais do que um romance, é mais até do que um romance histórico. Você colocou ali uma fragilidade do país mesmo, né? Uma fragilidade política, que é essa questão do investimento. Em questão de tecnologia e investimento em estudos, a gente ainda está, assim... passinhos de criança mesmo, né? Até hoje, é uma coisa que não mudou muito. E devorei em 2 dias, muito bom, e me chamou muita atenção essa dedicação do padre, que nem você estava falando, né? O importante é que a invenção vá para frente, é importante que ela se desenvolva, por mais que o meu nome não esteja ali no... Então é isso. Obrigada. Vou estar sempre acompanhando, então. Estou esperando já alguma coisa nova.